Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Nicolas Medeiros, eu quero desejar as boas-vindas para você, aluno do terceiro ano da Faculdade Guilherme Guimbal, Associação Catarinense de Ensino. Vamos lecionar Direito Penal 2, sou eu mesmo, professor de Direito Penal. Se você não me conhece é porque você não estava na aula ontem, começou muito bem o ano, hein? Mas se você me conhece ou estava dormindo na aula, eu quero muito fazer com que você fique acordado na aula. Vamos tentar fazer com que esse espaço aqui, o canal Direito, seja um espaço informal, que a gente possa ensinar direito para vocês de uma forma simples, rápida, fácil, sem enrolação, sem trocadilhos. Quero ver se a gente consegue trazer toda a dinâmica da sala de aula para esses vídeos do YouTube e tal. Vou tentar fazer o vídeo cada semana, cada matéria da aula que a gente vai fazer. E vamos lá que vai começar agora. Começou o canal Direito. Um índice de reprovação recorde na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. São palavras que eu quero que o senhor as engula. O seu preconceito contra o analfabeto é uma coisa simplesmente lastimável. E sei também do esforço que Vossa Excelência fez para chegar a este ponto. Isso aqui não é academia. Nós estamos aqui para examinar fatos. Vossa Excelência sabe que eu tenho a maior admiração por Vossa Excelência. Eles bolaram um plano para fuder com o sistema educacional. Fabricaram um exército de ignorantes formado no Mobral. Manipularam a notícia e mandaram publicar no Jornal Nacional. Foi roubar doce de criança, convencer analfabeto que não tem primeiro grau. Não. E as de gira como julgar conveniente. É isso aí, estamos de volta aqui com o Direito, seu canal de direito informal no YouTube. Quero agradecer, antes de começar, a professora Carla Hoffman, que me convidou para essa aventura, grande aventura de lecionar Direito Penal. Muito obrigado, professora. Quero agradecer também ao pessoal do Facebook que deu um like lá quando eu anunciei que seria professor da Associação Catarinense de Ensino, Faculdade Guilherme Guimbal. Muito obrigado para vocês, um joinha para vocês aí também. Vamos começar então pela parte da introdução à teoria geral da parte especial. Essa introdução já vai trazer para vocês uma divergência. Tem doutrinador dizendo que tem que ter teoria e tem doutrinador dizendo que não tem que ter teoria. A parte da doutrina que diz que não tem que ter teoria geral da parte especial, ela se concentra exatamente na questão de que teoria é para descobrir fato novo, é método de pesquisa e não tem o que se pesquisar na parte especial do Código Penal. Está tudo lá, é disposto o que é crime, o que não é crime, quais as situações de isenção de pena, enfim, tudo está lá exposto na parte especial do Código Penal. Então, para isso não precisa teoria. Além disso, se ela é geral, não pode ser especial. Então, a teoria geral da parte especial é uma forma contraditória de se voltar ao que já tem lá na parte geral, que é onde se criam os conceitos. Já os doutrinadores que dizem que é necessária essa teoria, que é a teoria da parte especial, a teoria geral da parte especial, ela faz um elo entre a parte geral e a parte especial do Código Penal. Então ela é totalmente viável e vai ajudar o intérprete, ou o estudante, o advogado, o juiz, a analisar melhor os conceitos que estão definidos na parte especial do Código Penal. Mas eu, para variar, vou discordar dessa corrente, que é a majoritária. Eu vou discordar porque eu acho que realmente não é necessário uma criação de uma teoria para analisar conceitos que já estão prontos. Eu fico ainda com a teoria que é a minoritária, dizendo que realmente não precisa dessa teoria da parte especial. Mas veja bem, a FGV não concorda comigo. Então eu vou lhes introduzir a teoria geral da parte especial do Código Penal. Vamos começar dividindo essa teoria geral da parte especial do Código Penal em algumas partes. A primeira delas é o que o Rogério Greco chama de categoria fundamental para o estudo da teoria geral da parte especial, lá onde estão os princípios de direito penal e que vão ser utilizados na parte especial do Código. Depois nós vamos tratar do tipo penal, o seu conceito, a tipicidade penal, a classificação dos tipos. Em seguida nós vamos falar sobre a norma penal, o que é norma incriminadora, o que é norma mandatária. Vamos falar sobre também as escusas absolutórias e diversos outros conceitos de direito penal que você precisa saber para estar preparado para o concurso, para a prova da ordem e para a minha prova. Afinal, você vai ter uma prova, a prova de direito penal, é uma prova que a gente vai aplicar no final do bimestre, então esteja preparado porque vai cair isso aqui, é obrigatório, hein?
Uma das categorias fundamentais ao estudo da teoria geral da parte especial é a objetividade jurídica, segundo o que ensina o Rogério Greco. Dentro dessa objetividade jurídica, ele classifica que o direito penal, dentro de uma visão minimalista, deve cuidar só do que realmente tem importância para o direito penal. Não deve tratar de outras coisas não tão importantes. Lógico que esse conceito é um conceito um pouco vago, a gente sabe que vai ter gente, mas o que é importante para mim não é importante para você, e o que é importante para você não é importante para mim. Tá, e daí? O que interessa é que foi importante para o legislador na hora que ele fez a lei, né? Então, não adianta a gente ficar discutindo aqui se você não concorda com um artigo do Código Penal ou dizendo que a lei precisa ser mais dura e tal, vai lá, conversa com o seu deputado, não traga esse tipo de conversa. Brincadeira, pode trazer sim. Mas vai lá e conversa com o seu deputado para alterar a lei. Não adianta, né, ficar tentando resolver essas picuinhas do direito penal na aula, na filosofia, porque não vai conseguir. Está lá na lei, a lei é para ser cumprida, né? A não ser que a lei, obviamente, afonte um dos princípios gerais do direito penal, que também deve ser considerado como uma categoria fundamental para o estudo da teoria da parte especial. Esses princípios que a gente chama, o primeiro deles, dentro dessa visão minimalista, é o princípio da intervenção mínima, que tem muito a ver com direito penal mínimo e tal. Você vai conseguir pesquisar e descobrir mais sobre isso, dizendo justamente que a última consequência, a última autoridade utilizada pelo legislador é a lei penal, ou seja, se não deu certo com o direito civil, não deu certo com o direito administrativo, não deu certo com o direito constitucional, vai dar certo com o direito penal, ou seja, você vai para a cadeia porque cometeu um crime. Esse é o conceito de subsidiariedade do direito penal. Então, todas as coisas que foram insuficientes para resolver um determinado problema, o direito penal vai ter que resolver, né? Seja na forma de prevenção geral dos fatos criminosos, seja na questão da prevenção especial daquele que já cometeu um crime. Isso são conceitos que já estão lá na parte geral, que você já deve ter estudado antes. Essa questão dos princípios, a gente deve muito utilizar essa da intervenção mínima, porque não podemos entrar em discussão que não leva a lugar nenhum. O que está no Código Penal, na parte especial, nas legislações especiais esparsas de direito penal que criam crimes, são derivadas da intervenção mínima, derivado do princípio da intervenção mínima. O que não é importante não deve constar na lei penal. Mas o que é importante, né? O que o direito penal deve proteger? Qual é a categoria de coisas que o direito penal vai proteger? A teoria geral da parte especial traz justamente essa questão na objetividade jurídica, ou seja, o direito penal vai proteger o bem jurídico. O bem jurídico nada mais é do que o conjunto de valores que a sociedade tem, sejam eles individuais ou coletivos. Pode ser a vida, pode ser o patrimônio, pode ser a honra, pode ser a administração pública, pode ser a economia. Então são vários bens que existem, vários interesses, vários valores que existem na nossa sociedade e que devem ser protegidos pelo direito penal, principalmente na parte especial. Quem que vai fazer essa seleção de bem jurídico? Quem vai fazer a seleção de bem jurídico é o legislador, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que vão discutir as leis lá e vão trazer uma nova lei para o direito penal, coisa que a gente quase não tem no Brasil, né, que é a lei criminal. Mas enfim, o legislador vai ser movido justamente pelo clamor social, né? A gente tem aí uma lei muito importante que foi publicada em novembro do ano passado, que vem de uma notoriedade muito grande, uma pessoa que está aí na mídia, né? Uma pessoa muito importante, que é a Lei Carolina Dickmann. Uma salva de palmas para Carolina Dickmann. Conseguiu criar uma lei, que é a Lei dos Delitos Informáticos, que foi criada no ano passado, que justamente proíbe aí a invasão de computadores para roubar fotinhos secretas de pessoas desavisadas, né? Então, quem faz essa seleção, como eu já falei, é o Poder Legislativo. Essa seleção vem do clamor social das pessoas que têm interesse. Então, por isso que eu falei lá, tá indignado com a lei? Vai lá falar com o deputado. Para Carolina Dickmann funcionou, né? Então, pode ser que funcione para você também. Vai lá falar com o seu deputado que você vai conseguir criar uma lei criminal, porque lei criminal no Brasil hoje é o que mais tem. Esse princípio da intervenção mínima vai fazer com que, por exemplo, a Constituição
dê um limite negativo ao direito penal, impedindo que coisas que não são de interesse da sociedade acabem virando, né, fatos que não são de interesse da sociedade acabem virando fatos criminosos e, portanto, crime. E, além desse princípio da intervenção mínima, outros princípios devem ser respeitados, como, por exemplo, o princípio da lesividade, que é o princípio que determina o que realmente é importante, precisa causar um dano à sociedade, um dano à coletividade ou dano a um bem jurídico individual. Então não se pode ser qualquer coisa, por exemplo, matar uma mosca, né? Matar uma mosca não vai gerar um dano, não vai ter uma lesividade, a não ser que seja uma mosca branca, né? Porque daí matar uma mosca branca, acho que está em extinção, né? O animal, sei lá. Enfim, além desse princípio da lesividade, temos também o princípio da adequação social. Não basta simplesmente a Carolina Dickmann ficar indignada porque invadiram seu computador, tem que servir para todo mundo esse fato criminoso. Esse fato pode servir para qualquer um que tenha fotos íntimas no seu computador, ou não só fotos íntimas, né? A gente fala das fotos íntimas da Carolina Dickmann, mas também a lei serve para os crimes de informática, ou seja, o cara entrou no teu computador aí para pegar os dados sigilosos das tuas senhas, dos teus cartões de crédito, enfim, a conta bancária. Isso também é crime, está lá previsto na lei Carolina Dickmann. Ou seja, todos os princípios que estão lá implícitos na parte geral do Código Penal devem ser respeitados na hora da criação da lei, né? Então tem vários princípios que devem ser respeitados. E aqui a gente termina a nossa questão de objetividade jurídica, passando para o segundo ponto, a segunda categoria fundamental da teoria geral da parte especial, que é a questão da sistematização dos tipos. Os tipos, o que são? Os tipos são os fatos descritos como crime que estão contidos na lei penal. Esses fatos, eles não estão lá por acaso e eles não estão lá sozinhos. Existe um sistema de determinação dos tipos e o tipo não pode ser juridicamente interpretado sozinho. Ele está sempre lá interpretado com qualquer situação do Código Penal, seja uma situação específica da parte geral, seja uma situação específica da parte especial. Essa é a questão da sistematização dos tipos. E é nessa sistematização dos tipos que a gente consegue ver que o direito penal, principalmente na parte especial, está dividido de uma forma muito peculiar. No Brasil, por exemplo, os crimes contra a vida, né, estão na primeira parte da parte especial do Código Penal, e assim vão caminhando os crimes contra a integridade física da pessoa e assim por diante até chegar nos crimes que talvez tivessem menos importância para o legislador debater, que são os crimes que estão mais para o final do Código Penal. A gente acaba descobrindo que mais um princípio é importante para ser discutido na teoria geral da parte especial. É o princípio da legalidade. Sem ele não tem jeito. O princípio da legalidade é o princípio principal do direito penal. Não existe crime sem lei anterior que a defina. Bonito, está lá escrito no Código Penal, está escrito no artigo 1º, está escrito na Constituição também, lá no artigo 5º, inciso 39. Então, não tem como discutir. Esse é um princípio indispensável para o direito penal. O princípio da legalidade é o que justamente diz que a lei penal ela deve ser rígida, restrita, certa, sem confusão, sem má interpretação. Por quê? Porque ela é destinada ao cidadão comum. É através, portanto, da sistematização dos tipos que o Estado vai poder dizer para o cidadão comum o que é crime e o que não é. E como é que o Estado vai dizer para o cidadão comum o que é crime e o que não é? Lógico que é através de lei. E pela lei a gente chega no princípio, talvez um dos princípios mais importantes do direito penal, que é o princípio da legalidade. Seja o princípio da legalidade estrita, seja o princípio da legalidade da lei prévia, seja o princípio da legalidade certa, legalidade escrita, enfim, todas as vertentes do princípio da legalidade devem ser considerados tanto na criação da lei penal quanto na interpretação da lei. A gente não pode ter uma interpretação que acabe causando prejuízo para o cidadão comum, porque ele é o destinatário da lei penal. Então não adianta a gente ficar fazendo uma interpretação que vai prejudicar se a lei não queria que isso acontecesse. O princípio da legalidade ou da lei prévia determina que para configurar crime é necessária a existência de uma lei anterior, ou seja, antes do fato criminoso
deve ter sido publicada uma lei criminal e configurando que aquele fato é criminoso, sujeito a uma pena, a uma sanção. Há uma controvérsia na questão da publicação, do intervalo entre a publicação da lei e a sua vigência, mas isso é uma situação muito restrita e tal. Eu não vou entrar dentro desse mérito porque é desnecessário a gente trabalhar isso agora. Vamos passar para o próximo princípio, que é o princípio da legalidade estrita, que determina que a lei vamos passar para a próxima parte do princípio da legalidade, que é o princípio da legalidade escrita, que realmente determina que a lei penal, justamente, ela tem que ser escrita, tem que ser publicada por meio do seu diário oficial, enfim, qualquer método que o Estado tiver para dizer que aquela lei está escrita. Não se pode admitir que um crime seja configurado através do costume, ou seja, não, a gente já considerou aqui que bater palma muito alto é uma atividade criminosa que está sujeita a uma multa de R$400 por ato. Não, isso não acontece, né? Então, só é crime aquilo que está escrito na lei penal, seja ela dentro do Código Penal, na parte especial, seja ela nas leis esparsas, né? As leis que vocês já conhecem, aí, Lei Maria da Penha, a Lei de Tráfico de Drogas, a Lei Carolina Dickmann, várias outras leis aí que tem vários crimes configurados e que não estão no Código Penal. O princípio da lei certa, ele determina que a lei deve ser definida para configurar um crime. Não posso ter uma interpretação dúbia, a gente tem que ter uma coisa bem certa, bem determinada dentro do tipo penal. Dentro dessa vertente do princípio da legalidade, o princípio da lei certa, existe o princípio da legalidade formal e o princípio da legalidade material. Pouco importa se o legislador seguiu todo o ritual processual ou procedimental para a criação da lei, se na matéria que existe dentro da lei não se consegue extrair realmente qual é o fato criminoso. E aí é o que a gente diz que precisa estar definido. Então, o crime, para ele estar em vigor, precisa estar definido dentro da lei criminal que a criou. Não pode ser uma coisa genérica que acabe causando uma interpretação dúbia. E para finalizar, a gente tem o princípio da proporcionalidade, né? O princípio da razoabilidade, que também é tido como uma das categorias fundamentais da teoria geral da parte especial, e é a questão da proporcionalidade das penas, ou seja, aquilo que tem uma lesividade alta para a sociedade deve ser punido com uma pena alta. Aquilo que tem uma lesividade baixa para a sociedade deve ser punido com uma pena mínima ou não ser punido, né? O princípio da proporcionalidade das penas é o que vai adequar a questão da fixação da pena ao fato criminoso no caso concreto. Ou seja, se uma pessoa matou alguém, ela está sujeita às penas do artigo 121 e não de um outro artigo qualquer. E se essa pena fosse uma pena muito grave, no Brasil isso não seria tolerado. Por quê? Porque acaba afastando a proporcionalidade da pena. Um exemplo muito bom que o Rogério Greco traz no seu livro é a questão do castigo, né? Quando a gente é criança, a gente sabe o que é um castigo justo e um castigo injusto. Ou seja, se a gente andou aprontando uma coisa muito grave, o castigo deve ser proporcional à nossa bagunça, por exemplo, né? Então, quando um castigo é muito, muito grave para uma bagunça pequena, tende a gerar uma indignação daquele que é o jurisdicionado do papai e da mamãe, né? Que somos nós quando somos crianças. Sempre que a gente tiver uma pena muito baixa, vai também gerar uma insatisfação daquele que foi vítima do fato criminoso, né? E essa questão deve ser trabalhada pelo legislador na hora da criação do tipo penal. Na hora que ele for definir qual é o fato criminoso, ele deve também criar qual é a pena. E essa pena ela deve estar adequada ao tipo de bagunça que o criminoso vai cometer. Uma pena desproporcional não vai pegar ou vai afrontar o princípio da proporcionalidade e acabar anulando aquele tipo de crime que foi criado. Existe uma questão muito debatida na doutrina, que é a questão da pena necessária e a pena suficiente. A pena necessária está diretamente relacionada ao princípio da culpabilidade, ou seja, qual é a pena necessária para que a gente atinja o objetivo de prevenção e de punição de quem cometeu um fato criminoso.
também está definido lá no inciso 1º do artigo 59 do Código Penal, em que o juiz vai delimitar entre as penas que existem, as penas que estão combinadas, qual deve ser a pena que aquele agente criminoso está sujeito. Justamente pelas funções de prevenir, reprovar e de punir, é que a gente tem que usar a questão da pena necessária, utilizando o princípio da proporcionalidade. Se a pena for muito alta, vai acabar gerando uma injustiça que vai ser corrigida, seja pelo juiz ou seja pelo tribunal. Já a questão da pena suficiente mais diz respeito à vítima. É uma questão justamente de satisfazer a vítima e, além disso, fazer com que a pena traga a sua função de punir ou de reprovar diretamente ao agente causador do fato criminoso. Não adianta eu criar uma pena que seja insuficiente de punir alguém que matou, ou seja, se alguém matou, deve ser punido com pena de reclusão. Se alguém matou uma mosca, não pode ser punido com uma pena de reclusão equivalente ao crime do artigo 121 do Código Penal. E para encerrar essa parte da suficiência da pena, ou seja, da pena suficiente, eu vou citar aqui o Beccaria, que diz que para que apenas não sejam a violência de um ou de muitos contra o cidadão particular, deverá ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima dentre as possíveis nas dadas circunstâncias ocorridas, proporcional ao delito e ditada pela lei. Ou seja, isso aí resume tudo mais ou menos o que a gente já falou, né? A pena deve ser necessária, menor entre as possíveis e deve ser adequada ao fato concreto, desde que esteja prevista na lei. É isso aí, agora nós vamos para um intervalinho, só para eu trocar de gravata, tomar uma água, eu já volto, vocês não vão nem sentir, porque o YouTube é assim, né? Pronto, não falei que não ia nem demorar nada? Já estou de volta aqui, ó, só deu tempo de trocar a gravata, trocar a camisa e vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Vamos falar agora sobre o tipo penal. Você que já estudou direito penal, a parte geral do direito penal, sabe que o Código Penal é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. Na parte geral estão concentrados os conceitos do direito penal e algumas determinações, enfim. E na parte especial estão concentrados os crimes. É isso aí, os crimes estão só na parte especial, começam a partir do artigo 121 do Código Penal. Tudo que vem antes é a questão da parte geral e fala de um monte de coisa, o conceito de crime, conceitos dos princípios da legalidade, um monte de conceitos que vocês já sabem quais são e que a gente não vai tratar aqui, porque aqui agora a gente vai falar sobre tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é o crime. Ué, é óbvio que é o crime. Mas a gente precisa dizer que o tipo penal é aquele fato que está previsto em lei e que a sua infração vai gerar uma pena, né? Pode ser essa pena de prisão, pode ser uma pena de restrição de direitos, pode ser uma pena de multa, que é chamada pena pecuniária. Até a lei de drogas tem um outro tipo de pena, que é a pena de advertência, né? Então, você que tá... você mesmo, você... Não, meus alunos não, você que está aí utilizando um baseadinho de maconha... Ai, 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 menino, ai, 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 essa é a sua pena, você está sujeito a uma pena de advertência, olha só. Vamos lá, vamos continuar, sem brincadeira agora. Depois que a gente sabe que o tipo penal é um fato previsto na lei, sujeito a uma pena quando acontece a sua infração, para que a pessoa realmente esteja sujeita à pena, o fato tem que se amoldar ao que está escrito na lei. É o que a gente chama da conjunção da tipicidade formal com a tipicidade material. Alguns doutrinadores chamam essa tipicidade material de tipicidade conglobante. Mas que nome é esse? Conglobante? Para quê? Não serve para nada. Não serve para nada saber que a tipicidade conglobante está presente no fato criminoso, mas precisamente há uma subsunção do fato à norma. Já ouviram falar isso, né? É bonito. A tipicidade material, para mim, né, é uma situação um pouco diferente. Além do fato estar previsto na legislação sujeito a uma pena, a gente tem que saber que o fato não pode ter uma excludente de ilicitude, que é o que a gente chama da
da aplicação da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, entre as outras excludentes que estão lá na parte geral do Código Penal, você já deveria saber disso. Além dessas excludentes de ilicitude, a gente tem que descobrir se não está sujeito a nenhuma aplicação de princípio geral do direito penal. Por exemplo, o princípio da insignificância faz com que um crime que não é relevante para a sociedade não possa ser punido. Existe a proibição da punição daquele fato criminoso que vai se amoldar ao tipo penal lá descrito no artigo correspondente, mas que não vai gerar nenhuma consequência para a sociedade. A primeira situação que a gente diz excludente de ilicitude, por exemplo, matar alguém. Matar alguém é crime, está descrito no artigo 121. Mas matar alguém em legítima defesa não é crime. Então a gente tem que saber que, presente a tipicidade formal, ou seja, matar alguém, o fato de matar alguém se amoldou ao artigo 121, não quer dizer que esse matar alguém não esteja sujeito à pena, porque pode ser que o agente ou o sujeito criminoso tenha matado alguém em legítima defesa, e quando ele mata alguém em legítima defesa, ele está isento de pena por força da excludente de ilicitude. Agora, se a gente for tratar a questão da materialidade, né, da tipicidade material nos crimes de bagatela, que a gente chama, que é a aplicação do princípio da insignificância, a gente pode usar como exemplo o crime de arremesso de projétil. Para quem não sabe, o crime de arremesso de projétil está previsto lá no artigo 264 do Código Penal e consiste em arremessar um projétil, um objeto, né, móvel, contra um veículo de transporte público. Pode ser esse veículo fluvial ou terrestre ou aéreo, se você conseguir acertar um avião. O crime de arremesso de projétil, ele exige uma determinada lesividade. Se eu jogar uma bolinha de papel contra um ônibus, né, apesar do protesto ser legítimo contra o aumento da passagem de ônibus, não está cometendo crime quem arremessa uma bolinha de papel. Por quê? Apesar de a gente considerar que uma bolinha de papel é um projétil e que arremessar um projétil contra um ônibus é exatamente o que diz o artigo 264, a gente precisa aplicar aí o princípio da insignificância, porque não há lesividade nenhuma em jogar uma bolinha de papel, a não ser que essa bolinha de papel consiga quebrar o vidro do ônibus, por exemplo, colocar em risco a vida de algum dos passageiros ou do motorista. Então a gente vai aplicar o princípio da significância e pronto, está eliminado o crime. Não existe tipicidade material, porque justamente o princípio da insignificância retirou a tipicidade material desse arremesso de projétil. A doutrina cria várias classificações para os tipos. Para a gente não é necessário entrar nesses detalhes, mas eu preciso só dizer para vocês quais são algumas das classificações que a doutrina cria. Por exemplo, tipo penal normal e tipo penal anormal são coisas muito antigas, não se usa mais. Tipo penal aberto e tipo penal fechado, justamente o artigo 121 pode ser considerado um tipo penal fechado, que matar alguém, a gente sabe o que é matar alguém, não depende de nenhum conceito externo do direito penal. Agora, um homicídio culposo, por exemplo, que depende dos conceitos de negligência, imperícia e imprudência, é um tipo penal aberto, ou seja, a gente precisa procurar uma complementação em alguma outra parte do direito penal para conseguir fazer com que o fato criminoso se adeque à norma. Temos também o tipo penal complexo, que é normalmente a junção de duas condutas que já são proibidas no Código Penal ou na lei criminal, e quando elas se juntam, surge um novo tipo de crime, né? Um novo tipo penal. O exemplo mais clássico desse tipo penal complexo é o crime de roubo, que é a junção do crime de furto com o crime de constrangimento ilegal, ou seja, subtrair coisa alheia móvel, que é justamente o que diz lá o artigo 155, o crime de furto, com o crime de constrangimento ilegal que está previsto no artigo 146 do Código Penal, que é constranger alguém sobre violência ou grave ameaça a fazer alguma coisa que a lei não obrigue. Né? De forma bem simples, é você ameaçar uma pessoa a te entregar um bem que ela tenha, um bem material que ela tenha disponível ali. Então, esse é o crime de roubo, é um tipo penal complexo.
Vamos agora para os elementos específicos dos tipos penais, que são alguns elementos que estão lá descritos nos artigos e que a grande maioria da doutrina utiliza isso na teoria geral da parte especial. Primeiro dos elementos específicos do tipo. O núcleo do tipo é o verbo, aquele que determina qual que é a ação da conduta criminosa, né? Matar, por exemplo, é o verbo do artigo 121, que descreve o crime de matar alguém. Não existe outro jeito de se fazer uma classificação criminosa se não utilizar um verbo para descrever uma conduta. Em seguida, a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo normalmente é quem comete o crime. Pode ser que tenha uma situação específica e que seja alguém que não cometeu o crime, mas foi o mandante do crime, por exemplo. Ele também é considerado como um sujeito ativo. O sujeito passivo já também normalmente é a vítima do crime, mas pode ser que não seja só a vítima do crime. Quando o agente criminoso furta um relógio de alguém, aparentemente o sujeito passivo é quem estava com aquele relógio no momento, mas pode ser que aquele relógio seja emprestado de um primo, de um irmão. O sujeito passivo, além da vítima, vai ser o proprietário desse relógio que tinha emprestado o relógio para a vítima antes do crime. Outro elemento específico do tipo penal são os motivos do crime, aquilo que levou a pessoa a cometer o crime. Nos crimes contra o patrimônio é muito difícil a gente conseguir encontrar um motivo, mas alguns outros crimes a gente consegue encontrar esse motivo e normalmente é bastante utilizado o artigo 121, matar alguém por motivo torpe, fútil ou qualquer um daqueles classificados nas qualificadoras. Outros 3 elementos específicos do crime são o meio, o modo e o fim especial. O meio é o que? O objeto ou a força que foi utilizada para cometer o crime. Por exemplo, lá no artigo 121, parágrafo 2º, tem alguns dos meios que podem ser utilizados para qualificar uma conduta criminosa do crime de homicídio. Então, você sabe que utilizar veneno, fogo, asfixia são qualificadoras do crime e são também os meios do crime, o que utilizou-se para se cometer esse crime. O modo, diferentemente do meio, é como esse crime foi cometido e não o que foi utilizado para cometer o crime. Exemplos de modo se esse crime foi cometido sob traição, sob emboscada, sob ameaça, sob qualquer outra condição de redução de defesa da vítima, sobre um artifício, sobre um ardil, como os crimes de estelionato. Esse é o modo, é como o crime é cometido. Agora, o terceiro elemento que a gente vai tratar nesse ponto é o fim especial, ou seja, o crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, é justamente manter uma pessoa em cárcere privado, que também é um crime específico, só que com o fim exclusivo de se obter uma vantagem ilícita. Então, portanto, a gente tem que o fim especial, ele deriva do crime e ele é uma vontade, um outro desejo do agente, além de só cometer o crime. Nesse caso do extorsão mediante sequestro, é obter a vantagem que não é permitida. Mais 3 elementos aí para finalizar. A gente tem a ocasião, o lugar e o objeto material do crime. A ocasião é o tempo, o horário, a data que foi cometido o crime. Por exemplo, alguns crimes têm uma qualificadora quando o crime acontece de noite, diante do repouso noturno, por exemplo. O lugar onde é cometido o crime também é importante para se definir se o crime vai ser agravado ou não. A gente tem um exemplo de violação de domicílio que para acontecer a violação de domicílio tem que ser no domicílio, não adianta eu querer fazer uma violação de domicílio num lugar que não é domicílio da vítima. O objeto material é justamente o objeto que é protegido, o bem jurídico que foi protegido pelo legislador. Pode ser o corpo de uma pessoa que morreu, pode ser um objeto que foi furtado, pode ser um bem que foi adquirido, enfim, qualquer outro tipo de bem jurídico que está protegido pela lei penal. E felizmente ou infelizmente chegamos ao fim da primeira parte do nosso estudo aqui, do primeiro capítulo do Direito, episódio 1, parte 1, onde a gente estudou as categorias fundamentais da teoria geral da parte especial e o tipo penal. Lógico que tem algumas coisas que eu deixei de fora. Se você ficou curioso por alguma outra coisa que não foi falada, vá lá no livro, não existe melhor professor do que um livro. Pesquise, estude sozinho em casa que você vai cada vez mais evoluir. O que eu achei importante eu trouxe para o vídeo e está aí para você.
Valeu, abraço e tchau.